Muito bom dia para vocês. Deixa eu ver, quer dizer, bom dia não, né? Boa tarde já. A gente assiste jogo, passa o tempo, você não percebe, ainda mais quando é Copa do Mundo, né? O fato é o seguinte, para você que está ligado aqui no Facebook do Terceiro Tempo, nós já temos o primeiro, a primeira, no caso, seleção classificada para as semifinais da Copa do Mundo, e é justamente a seleção da França, que agora há pouco venceu o Uruguai por 2-0. Isso significa o quê? Que quem vencer, quem passar de Brasil e Bélgica, que jogam logo mais às 3 da tarde, vai enfrentar a França, e é por isso que nós estamos aqui, para falar desta seleção francesa, que olha, já passou por cima da Argentina no mata-mata, agora passou por cima do Uruguai. Será que eles vão esperar o Brasil? E o que é que a gente pode esperar dessa seleção da França a partir do que vem apresentando aí, visando até uma decisão, João, de repente? Olha, Frank, grande abraço, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nesta live do Terceiro Tempo, né? Boa tarde, já passou até faz tempo nossa sirene, né? Desde o início eu já colocava a França e Bélgica como as duas seleções com o maior número de jogadores de alto nível. O Brasil vem a seguir, vem também nesse grupo, tem Neymar, tem Felipe Coutinho, mas o que eu falo é de grandes nomes, aqueles nomes que são indiscutíveis. E a França tem 6 jogadores indiscutíveis e que formam a espinha dorsal da equipe. Os 2 zagueiros, o Varane e o Titi, tem o meio-campo com o Pogba e o Kanté, tem o Mbappé e tem também o Griezmann. Esses 6 jogadores são os protagonistas da França, e olha só o nome deles, né? Ainda tem um goleiro muito seguro, o Lloris, que hoje fez uma defesaça quando o jogo estava 1-0, logo depois do gol da França, uma cabeçada do Cáceres, ele foi buscar no cantinho. E aí tem 2 laterais que ganharam a posição agora, o Pavard pela direita e o Hernandez pela esquerda, que nem é titular no seu time, ele é reserva do Filipe Luís, no Atlético de Madrid. Tem o Matuidi ou o Tolisso, o Matuidi é mais vontade, o Tolisso é um jogador mais técnico, tanto que hoje a França trabalhou muito no meio campo. E tem aí o Giroud, que é um jogador que destoa tecnicamente do time, mas ele é importante para prender os zagueiros. Hoje, por exemplo, contra o Uruguai, que tem 2 zagueiros altos, ele ficou lá dando trombada, batendo para um lado, batendo para o outro. Então, é o estilo de jogo colocado pelo Deschamps. Eu sempre coloquei a França como uma das equipes favoritas para chegar numa semifinal de Copa do Mundo, e está aprovado. Claro que esse jogo de hoje contra o Uruguai foi facilitado para a França em 2 situações. A primeira, a ausência do Cavani, porque o Uruguai é uma seleção fraca, uma seleção muito bem montada pelo Tavares. Mas é um time fraco, é um time que tem uma defesa muito forte, uma proteção de defesa muito forte, tem 2 atacantes ótimos, Cavani e Suárez, mas tem um meio-campo que não arma absolutamente nada. O Vecino, o Bentancur, o Nandez, o Torreira, são mais jogadores de marcação que ajudam a fazer aquela segunda linha de 4. E aí, sem o Cavani, é o que eu dizia ontem, pendeu muito para o lado da França. Se tivesse o Cavani, e aí também teve o frango do Isolou o Suárez, né? Isolou o Suárez completamente, o Suárez não pegou na bola. E deu para perceber a irritação dele no jogo. Ele estava inquieto, porque a bola não chegava nele, porque não tem armação a França. A armação da França é o Cavani. Então a bola é chutão, a bola vem para o Cavani é técnico que ele domina e faz a jogada com o Suárez. É isso, só isso. E aí, sem o Cavani, pendeu demais pro lado da França, que fez 1-0, um golaço de cabeça do Varane. Logo depois teve aquela defesa do Lloris. No segundo tempo a França estava melhor mesmo, mas foi beneficiada pelo frango do Muslera, que praticamente encerrou o jogo, porque se ficasse 1-0 até o final, aquele negócio, de repente um gol do Godin, um gol do Jiménez, podia salvar o Uruguai e levar para a prorrogação. Mas o gol naquele momento esfriou completamente o jogo, né? Um goleiro de Copa do Mundo tem que ir com a mão mais dura. Ele, além do posicionamento... Já foi meio desnorteado para a bola. O posicionamento dele já foi ruim, ele já saiu para um lado, a bola fez uma certa curva, depois ele... Agora, deu uma lógica, eu não esperava outra coisa. Eu achava que com o Cavani o jogo seria mais difícil, o Uruguai teria uma chance maior. Sem o Cavani ia pender demais para a França, que tem bola para chegar na final. E é o que eu falo, esse lado da tabela, entre França, Bélgica e Brasil, para mim os 3 favoritos antes de começar a Copa, junto com a Alemanha, que para mim foi a grande decepção da Copa do Mundo, esses 3 aí são bem melhores que o outro lado. Claro, pode ter uma surpresa? Pode.
mas eu acho que quem passa desse lado é campeão. Olha só que legal essa pergunta, João Antônio. O Calau e a Sônia de Freitas. Tudo bem com vocês? Quem está jogando melhor futebol, o Brasil ou a França? Manda um abraço aqui para Salt Lake City, estado de Utah, nos Estados Unidos. Parabéns pelo programa, obrigado pela audiência. E tá muita gente também perguntando do Hernanes. Ainda não voltou para o São Paulo não, gente. É que surgiu uma informação agora cedo de que o São Paulo vai mais uma vez tentar, ou está tentando trazer outra vez o Hernanes, como é de praxe, né? O São Paulo tentar trazer aí os seus jogadores. Então a gente aguarda ainda a confirmação desta informação, tá? Mas agora aqui é um sonho do São Paulo ter o Hernanes de novo, lá isso né? O Renan que perguntou aqui também, e o Everson Xavier que também fez esta pergunta. Mas vamos lá responder para os nossos amigos de Salt Lake City, o Calau e a Sônia. Os dois não começaram bem a Copa e foram crescendo na sequência da competição. Eu vejo a França melhor tecnicamente que o Brasil. Vejo melhor. Por quê? Porque eu gosto mais dos dois volantes franceses, do Kanté e do Pogba, do que do Paulinho e do Casemiro. Embora o Casemiro venha fazendo uma grande Copa, o Paulinho fez um gol num jogo decisivo contra a Sérvia, mas o Kanté e o Pogba são acima da média. Então os dois têm um estilo muito parecido de jogo. São os três jogadores, são 4 jogadores na defesa, os 2 zagueiros do Brasil são excepcionais, mas os 2 da França são muito bons também. Os laterais, o Brasil ganha no lado do Marcelo, e eu acho que dá um empatezinho pela direita com o Pavard e com o Fagner. Depois dos dois volantes, o Brasil tem o Felipe Coutinho que joga muito, mas a França tem o Griezmann que joga muito. E aí o Brasil leva melhor no ataque, apesar do Mbappé ser um jogador que hoje é acima da média, desequilibra, mas o Giroud é um jogador mais fraco tecnicamente. E na esquerda, o Matuidi e o Tolisso, eles são jogadores que eles ajudam muito mais no meio campo do que atacam. E o Brasil não, o Brasil tem o William, que começou muito mal, mas jogou muito bem a outra partida, foi muito bem. Tem o Neymar, que é exemplo do Mbappé, também desequilibra. E o Gabriel Jesus, ele é melhor do que o Giroud. Não está dando sorte na Copa, não está fazendo gols, mas está ajudando muito a marcação e liberando o Coutinho até para avançar. Por isso que o Coutinho também está aparecendo muito no ataque. Então, eu vejo um equilíbrio muito grande. Os dois times são muito semelhantes na forma de jogar. O Brasil é mais contundente pela esquerda, com o Neymar, com o Marcelo, com o Felipe Coutinho, e a França é mais contundente pela direita por causa do Mbappé. Eu acho que é um estilo muito parecido. Eu acho que são, não chegam a ser espelhados, porque os jogadores têm características diferentes. Mas a forma de jogar é muito parecida. Eu vejo que os dois estão num grande momento. Acho que se o Brasil passar pela Bélgica, vai ser outro grande jogo contra a França. Caiu minha corneta, hein? Espero que o Brasil não entre nessa também não. Um abraço para o Everson Xavier, para o Diego Rodrigues. Boa tarde, vamos Brasil! O Rogério Silva, Jairo Pereira, Vanderlei Quinalha, a Ana Maria Silva, o Renan. A França joga muito, diz aqui a Ana Maria. O Honorato de Lima, o Luiz Vicente Cordeiro, o Diogo Gomes acha que a França será campeã mundial. E a Deni Ferreira, ela disse o seguinte, deu a lógica, com Cavani ou sem, para ela daria a França. E só mais um detalhe em relação a isso que eu falei, eu gosto mais do estilo de jogo do futebol bonito da França, dos volantes, o Kanté e também o Pogba, mas por outro lado, os volantes do Brasil, eles dão uma consistência maior ao sistema defensivo. Então, de repente, tudo tem os dois lados. Os dois volantes da França avançam muito, Pogba tem horas que é muito mais atacante do que propriamente um volante, mas o Brasil, como tem um contra-ataque muito rápido, de repente, essa marcação forte, num possível jogo Brasil e França, o Casemiro voltando, Casemiro e Paulinho, o Casemiro e o Fernandinho, essa marcação forte no ataque da França pode dar uma condição boa de contra-ataque para o Brasil. Então, em beleza de futebol, eu gosto mais dos volantes da França, mas em poder de marcação, os do Brasil podem levar melhor. Um abraço para o Sidney Marim Bueno e para o Silvio Martins, que diz assim, a França não passa pela Bélgica, ou seja, já decretou que o Brasil não avança, que o Brasil para hoje na Copa do Mundo. Então nós já tivemos o Uruguai perdendo para a França por 2-0, às 3 da tarde tem Brasil e Bélgica, e neste sábado as outras duas semifinais, Suécia e Inglaterra às 11 da manhã em Samara, e às 3 da tarde em Sochi tem Rússia contra a Croácia. Brasil de Alisson, Fagner, Miranda, Thiago Silva, aliás o Miranda será o capitão da equipe, né? E o Marcelo, que retorna ao time confirmado pelo técnico Tite, o Fernandinho jogando na vaga do Casemiro, e aí o William, Paulinho, Coutinho e Neymar, e o Gabriel Jesus também mantido. João, acerta o Tite
mantendo o Fagner na direita, aliás, porque agora também o Danilo lesionou de vez, né? Tá fora, vai ficar com o grupo, mas não tem condição de jogo. Então aí se ele tivesse que mudar também teria que improvisar, não seria o caso. Mas principalmente com o retorno de Marcelo, com a manutenção do Gabriel Jesus e com o Fernandinho na vaga do Casemiro. Eu acho que é certo. O Marcelo é titular. Tudo bem, o Felipe Luiz é muito bem, só que o Marcelo é titular, é um dos maiores laterais do mundo, se não o maior lateral do mundo. Então ele tem que jogar. Se ele estiver bem, tá clinicamente bem, fisicamente bem, tem que jogar. No meio campo não tinha outra alternativa. Sai o Casemiro, entra o Fernandinho, certinho. E a manutenção do Gabriel Jesus também acho normal. Ele vem tendo um papel fundamental para o grupo. E o Tite sabe disso. Então, de repente, se ele mudasse nesse momento, até o próprio grupo ia sentir. Pô, mas o cara está ajudando tanto, a gente está ganhando jogos e ele vai ser sacado. E aí o que a gente não sabe como é que ia se portar o Firmino nessa função tática dada pelo Tite para o Gabriel Jesus. Então eu acho que dá certo a manutenção. Olha, a Leila Maria Strufaldi manda boa sorte para todos. O Rubens Menezes diz que vai ser 4-1 para o Brasil e que vem a França. Deni Ferreira lembra aqui, Deni Ferreira é homem, rapaz, essa foto é da minha filha, manda um beijo para ela, um beijo para a filha do Deni, então depois você manda o nome dela aqui também. Então tá feita aí a retificação, tá bom, Deni? Um bom trabalho deseja a Leila pra gente. O Jairo Pereira vai Brasil, 2 gols de Neymar hoje. A Ana Maria Silva acha que o Brasil passa nos pênaltis e o Brasil ganha tranquilo. O nosso amigo Calau lá de Salt Lake City informa aqui, ou pelo menos palpita aqui. Acho que tranquilo não vai ser, né, João? Vai ter emoção, né? Eu acho que vai ter emoção, porque o time da Bélgica é muito bom tecnicamente. Só que eu já estou esperando. A gente está aí a 1h e 35 minutos do jogo, né? E só 1 hora antes sai a escalação. Eu acho que o Roberto Martínez vai correr muito risco se ele mantiver o time e o esquema. Ele vai dar um espaço enorme para o Brasil, principalmente pelo setor do Neymar. E se o Brasil souber aproveitar, o Brasil tem chance realmente de ganhar, não digo com facilidade, mas ganhar sem correr tantos riscos assim. Então eu estou esperando ainda, estou aguardando, depois quando a gente conversar de novo depois do jogo do Brasil, claro, a gente já vai ter o resultado, mas aí eu vou analisar. Eu faria pelo menos uma alteração no time da Bélgica. Eu não deixaria o Meunier pela direita, ele é um jogador grandalhão, ele não é um bom marcador. O terceiro zagueiro pela direita, o Alderweireld, também é grandalhão, é o setor principal do Brasil, com o Marcelo voltando. Eu mudaria nesse setor, reforçaria um pouco a marcação, porque se a Bélgica jogar atacando como índio, como ela gosta de fazer, vai dar uma força muito grande para a vitória e uma vitória tranquila do Brasil. Até porque o Meunier está cansado de tomar taca do Neymar nos treinos lá no PSG. Então ele já deve ficar muito esperto também. Olha, agora em uma fase assim de teste, desculpa, nesse finalzinho da nossa live, nós estamos também no YouTube do Terceiro Tempo, Terceiro Tempo TV, youtube.com/Terceiro Tempo TV. E depois do jogo do Brasil a gente volta com a íntegra da nossa live aqui no Facebook e essa novidade para você também com a nossa live no YouTube a partir do jogo do Brasil, no pós-jogo do Brasil, tá bom? Uma das novidades que a gente traz para você aí, trabalho do Kennedy Andrés aí da nossa redação para ter um canal a mais de interação nas nossas lives aqui. O João Antônio falou muito do Brasil, você tem uma informação do Brasil também, mas o vôlei. No vôlei o Brasil foi muito bem ontem, já tinha ganho da Sérvia, né? Na Copa do Mundo de Futebol, né? E ontem pegou a Sérvia e 3-0. Então o Brasil está classificado, apesar da derrota de antes de ontem, 3-2 para a França. Para a França, hein? Para a França. E a França no futebol tem o Mbappé e no vôlei tem o Mbappé, que é um jogadorzaço, né? E é um cara difícil de ser marcado, irrita todo mundo, fica encarando o jogador na rede. E o Brasil ontem ganhou da Sérvia 3-0. Então o Brasil já está classificado antes mesmo do jogo de hoje, entre França e Sérvia. Porque se a França ganhar, o Brasil, claro, ficará em segundo. E se a Sérvia ganhar por 3-0 ou 3-1, elimina a França. Porque aí o Brasil ganhou os 3 pontos, a Sérvia ganharia também esses 3 pontos e a França ficou só com 2, naquela vitória de 3-2 apertada contra o Brasil. Então o Brasil já está classificado com esses 3 pontos. Hoje jogam França e Sérvia, no outro grupo já estão classificados Rússia e Estados Unidos. Os dois ganharam da Polônia, a Rússia fez 3-1, os Estados Unidos 3-0, então hoje eles decidem apenas
quem será o primeiro colocado. Eu acredito. Eu esqueci, porque aí vai decidir o cruzamento, né? Quem joga com o Brasil e quem joga com o Brasil. Eu acredito que não vai dar zebra no jogo da França, que cedia essa fase final. Acho que a França vai ganhar o jogo, ficará em primeiro, o Brasil em segundo, e aí o Brasil pega o campeão da outra chave. É isso aí. Bom, gente, um abraço para o Dagmar Dias também. Ele acha que o Brasil não pode fazer falta hoje perto da área, por causa do De Bruyne. O Rafael Ferreira tem aqui uma solução, sei lá, acho meio mirabolante isso aqui que você está falando, hein, Rafael? Tirar o Miranda e colocar o Fernandinho na zaga. Para quê, com o Marquinhos disponível, sem improvisar na zaga? Colocar o Douglas Costa no lugar do William. Pergunto o que a gente acha, ele é de São José dos Campos. Para o jogo de hoje seria completamente inviável, porque tem a ausência do Casimiro, né, e tal, e acho que improvisar o Fernandinho na zaga também não é o caso. Não, né? o Miranda faz uma bela Copa. É isso aí mesmo. Dagmar Dias, o Fernando, ele é do Jardim do Fernando Jardim, de Porto Feliz, aqui em São Paulo. Porto Feliz, onde mora o Ademar, aquele que era do São Caetano. Não seria a hora de entrar o Firmino no lugar do Jesus? A Genoveva pergunta aqui de Sérvia, Croácia, aqui, a gente está falando do vôlei aqui agora, entendeu? O Brasil venceu a Sérvia no voleibol ontem, a Croácia vai para a semifinal, para quartas de final amanhã contra a Rússia, o último jogo, aliás, das quartas de final, né? Bom, pessoal, é o seguinte, nós voltaremos depois do jogo do Brasil. Quanto vai ser o jogo do Brasil, João? Palpitão. No palpite? 2-1, vai. 2-1, tá bom. Vai perder um gol para mim, vai tomar um gol ainda. Para mim também eu quero que o Brasil vença, pode ser 1-0, pode ser 0-0, eu quero o Brasil na semifinal contra a França, tá bom? E a gente tem um encontro marcado então logo depois do jogo do Brasil. A gente volta aqui com a análise da partida, projetando já também a semifinal entre França ou Brasil e Bélgica e aquilo que as seleções demonstraram, se Deus quiser, com a classificação do Brasil. Vocês ficam por aí, a gente tem um encontro marcado e a cornetinha vai funcionar, se Deus quiser, na próxima live. Hein? Tchau, pessoal! Até mais, hein?